Muito bom dia, gente querida, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Um feliz ano novo, um bom 2026, um abençoado 2026 para cada um que está conosco neste momento na audiência, tá? Que seja um ano, você produtor rural, que seja um ano de muita produtividade, de muita rentabilidade no campo, de muita fartura e condições amenas também, né? Para plantar e para colher, tá certo? Um bom ano, gente, bom ano para nós, para você que é da audiência, não é necessariamente produtor rural, mas é da audiência do Hora do Agro, porque gosta do assunto, porque se interessa pelo tema. Obrigado também, viu? Obrigado por estar conosco ao longo de 2024, ao longo de 2025, um ano muito intenso, e siga conosco agora em 2026 também, tá? Vem com a gente, porque vai ser um ano, se Deus quiser, muito especial, muito abençoado também aqui nesse nosso programa, nesse nosso projeto. Tá bom, gente? Deixa eu agradecer já de antemão os nossos parceiros da Seu Agro, Nutripura, Grupo Fertimig, que sempre estiveram conosco, Arto Sementes também, desde o início do projeto com a gente. Muito obrigado a todos vocês, parceiros, todos vocês patrocinadores que fazem esse projeto acontecer, que fazem o Hora do Agro ser o que é e ganhar o corpo que ganhou e vem ganhando nesses últimos anos, tá? Lembrando você que além do rádio, nós estamos ao vivo também no nosso Instagram, nos siga aí, @programa Hora do Agro, e se você quer ser parceiro, você viu aqui eu falando dos nossos patrocinadores, se você também quer ser parceiro do Hora do Agro, quer ser parceiro do nosso programa, você pode entrar em contato conosco, deixa uma mensagem lá no nosso Instagram, você pode ser parceiro tanto nas redes sociais, quanto aqui no rádio, quanto no nosso canal do YouTube, onde a gente tem as edições todas as quartas-feiras, tá, gente? Lembrando você que lá no YouTube a gente tem ainda o carrossel de marcas no telão aqui atrás de mim. O pessoal que tá na live sempre pergunta, mas eu não vejo a tela, não vejo o telão, você sempre fala que tem marca, não sei o quê. É porque o telão, ele é do formato do YouTube, tá, gente? Ele é um outro enquadramento das câmeras, é um programa pensado para o YouTube, tá? Aqui quando você entra na live para ver, você vê a gente meio de cima, né? Meio na diagonal, até tô dando um tchauzinho pra live aqui. Mas no YouTube não, no YouTube você tem o enquadramento e aí você vê o telão, tá? Entra em contato com a gente pelo Instagram ou fala lá com a querida dona Edna. Deixa eu pegar o telefone dela aqui, ó, 67998712265. 67998712265, tá? Fala lá com a dona Edna. Ó, quem tá com a gente na live já viu que eu não tô sozinho na bancada. Você que tá aí no rádio, obviamente, tá me ouvindo, mas não tá me vendo. Hoje o companheiro Newton não tá com a gente. Quem tá na técnica hoje é o nosso querido companheiro Edu, que assume a programação daqui a pouco. E hoje o Léo Rezende não está com a gente também nesse programa, nesse primeiro programa de 2026. Teve um imprevisto, não pôde estar conosco. Quem está conosco é outro Léo, Leonardo Pissetti, que já veio aqui como convidado para falar de branding, para falar um pouco de marketing, que é a área da sua expertise, da sua especialidade. E hoje está aqui pra gente bater um papo também sobre Hora do Agro, tá, gente? Quero começar o programa de hoje dando as boas-vindas ao Leonardo Pissetti, e dizer para vocês que estão aí na audiência, eu não vou dar muito detalhe, mas agora há pouco gravei um stories dizendo que para esse ano a gente preparou muita coisa especial. O Hora do Agro tá crescendo e o time também tá crescendo. E o Leonardo vem para somar conosco, para encararmos uma nova fase do Hora do Agro, tá? A gente vai continuar aqui no rádio, mas temos também outros projetos em paralelo que nós vamos tocar junto a esse programa. Quando você veio aqui foi para falar de branding, falar de marketing branding, né? O branding de uma forma muito rasa, gente, é a construção da marca dentro do agro, né? Meu amigo, bem-vindo agora como... Muito obrigado. Muito obrigado, Robson. Como membro da família, né? Bem-vindo aí, dá um bom dia pra audiência aí. Bom dia, audiência, bom dia, produtor rural que está nos acompanhando, bom dia, Rondonópolis. Para mim é uma satisfação não estar só participando aqui, Robson, mas de estar integrando o time Hora do Agro. O Hora do Agro vem com uma expansão agora para 2026, muito bacana, um projeto muito legal. Isso é fruto de uma boa audiência, de uma referência dentro da nossa região, assuntos extremamente relevantes para o produtor rural, agora em um novo formato que nós vamos trazer ainda mais informações
informações qualificadas para o agro. É isso, gente. Bom, em 2025 a gente teve a sorte de termos aqui na nossa bancada, inclusive o Leonardo fez parte disso, entrevistados dos mais diversos assuntos, mas todos com uma coisa em comum, todos com muita bagagem, todos entrevistados muito bons, e eu confesso que alguns a gente até, Leonardo Rezende e eu, não imaginávamos que fôssemos um dia conseguir sentar com eles e entrevistá-los quando a gente idealizou e pensou nesse projeto lá atrás. Enfim, as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo, e isso faz com que o nosso programa vá crescendo também. Então foi um ano desafiador por tudo que a gente passou, né? De um momento muito difícil, inclusive no Hora do Agro, vocês sabem muito bem. Mas também foi um momento foi um ano de muita realização e de muito crescimento para esse projeto que nasceu lá em agosto de 2024, se não me falha muito a memória. Isso fez com que a gente ganhasse corpo. E aí, no final do ano, só para atualizar quem tá na audiência, no final do ano, Leonardo Pissetti, Leonardo Rezende, eu, Silas, que tá aqui hoje comandando a live, que é o nosso companheiro das redes sociais e também do YouTube, sentamos, conversamos, fizemos uma leitura do que tinha sido 2025 e planejando 2026, e aí que nos surge a ideia de dar um novo passo, de ampliar um pouco o projeto. O projeto segue aqui no rádio, tá, gente? Foi aqui que a gente nasceu, e a gente segue aqui, mas vamos também para outros formatos. Enfim, não vou dar muito detalhe por agora, mas a gente vai falar muito ao longo da edição de hoje e das próximas também, tá certo? Mas, mais uma vez, no mais a gente tem que agradecer muito por cada um que sempre esteve com a gente e fez com que muita coisa acontecesse, tá? Eu tô aqui segurando e tentando falar sem falar, pra também não criar aquela não dar spoiler e não criar aquela falsa expectativa também, mas muito feliz, gente, muito feliz porque o nosso projeto cresceu e o nosso projeto tá crescendo e crescendo muito, tá bom? Segue com a gente aí. Leonardo hoje vai ficar com a gente aqui na bancada. E o que eu pensei em fazer, e aí eu comentei até nos stories lá pra você que tá com a gente na audiência. Vou comentar rapidinho 2 notícias aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo formato, a gente retoma esse assunto. Antes, deixa eu comentar 2 notícias com vocês importantes dessa semana. Eu gosto muito de trazer notícia aqui por Hora do Agro. A gente varia um pouco entre bate-papo e notícia, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E 2 acontecimentos muito importantes dessa semana, para quem é do agronegócio mais diretamente ligado, é bom ficarmos espertos, atentos e minimamente antenados do assunto. O primeiro assunto que eu quero trazer aqui foi sobre a mudança que nós tivemos nessa chamada moratória da soja. O que é a moratória da soja? A moratória da soja foi um acordo firmado entre grandes players, grandes trends do mercado do agronegócio brasileiro, de não comercializar de áreas consideradas áreas desmatadas a partir de 2008, né? Havia toda essa questão. Isso estava inclusive nas mãos do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, e havia uma mudança importante, significativa na virada de 25 para 26 com relação ao governo do estado no quesito concessão dos incentivos fiscais a essas grandes tradings, né? Ocorre que a portaria do governo do estado saiu na virada do ano, e isso fez com que houvesse um movimento nas gigantes, nessas players gigantes. E quando a gente fala gigantes, nós estamos falando de algumas grandes aqui de Rondonópolis, inclusive. Fez com que elas saíssem. Houve uma debandada da moratória nesse momento, tá, gente? E as gigantes do agro deixaram, portanto, a moratória, tendo em vista essa concessão, né? Esses benefícios junto ao governo do estado. Vou trazer o texto aqui rapidamente, tá? As grandes tradings agrícolas deixaram o pacto da moratória da soja. No site do acordo é possível observar a ausência da logo da ABIOV, por exemplo, Associação Brasileira das Indústrias dos Óleos Vegetais, no grupo Trabalho da Soja, que é o GTS, um grupo verdinho, uma folhazinha assim, é o logotipo. A decisão, ela visa buscar uma proteção, né, quanto aos incentivos, uma vez que a lei número 12.709/2024, que autorizava o governo de Mato Grosso a retirar incentivos fiscais das empresas signatárias do acordo, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Em nota,
A Associação dos Produtores Rurais de Milho, Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, confirmou, abre aspas, que a decisão das grandes tradings agrícolas de comunicar formalmente às organizações da sociedade civil a sua saída da moratória da soja. A AproSoja foi uma das primeiras, inclusive, que emitiu uma nota saindo, e aí houve uma onda, um movimento de outras que vieram acompanhando. Ainda em nota, a AproSoja afirma ser, abre aspas, uma vitória dos produtores de soja que por tantos anos foram prejudicados por um privado e ilegal acordo incompatível com a legislação nacional, assimétrico na aplicação e injusto para quem cumpre o Código Florestal Brasileiro. A entidade frisa ainda que tanto da decisão do STF em permitir a eficácia da lei do governo do estado no caso, quanto a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abre aspas, um reconhecimento claro de que desde o início a associação estava correta em combater um acordo incompatível com a legislação nacional, assimétrico na aplicação, injusto para o produtor e, como já bem disse, cumpre o Código Florestal. Vou fazer uma pausa aqui rapidamente para explicar por que o CAD e por que o STF. Quando o governo do estado já havia dito e adiantado que baixaria essa portaria, as tradings que faziam parte do pacto foram judicializar a questão, e o STF entendeu que o governo do estado tinha sim autonomia para baixar essa portaria. No caso do CAD foi porque o CAD suspendeu durante um tempo também a moratória. A AproSoja, ela tentou, e isso a gente acompanhou muito de perto na imprensa, participar, e chegou a participar de alguns debates no Supremo Tribunal Federal, como tem aquele amicus curiae, é um termo para isso, que é quando você é convidado a fazer parte de um processo, não diretamente, mas como especialista, como consultor. Me lembro até na época que Leonardo Rezende, por ser um termo da área jurídica, o Leonardo conseguiu ter, evidentemente, muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto, mas o termo em latim é amicus curiae. Não vou pesquisar aqui agora porque eu vou me alongar demais, mas foi isso, a AproSoja participou intensamente, tá? E ali o próprio ministro Dino não derrubou naquele momento a moratória, mas não desautorizou o governo do estado a tomar a ação que achava que tinha que tomar, tá? Só recapitulando, portanto, o Pacto da Moratória da Soja, ele é um pacto de 2006, criado pela ABIOV, pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, que proibia a compra de soja produzida em áreas do bioma da Amazônia que haviam sido desmatadas após julho de 2008. O acordo, desde o início, vinha sendo alvo de críticas dos produtores e autoridades do estado nos últimos anos, que vem à medida como uma restrição indevida no uso das terras. E em Mato Grosso, o acordo traria transtornos e prejuízos econômicos para cerca de 85 municípios, impactando o cultivo de soja aproximadamente 2,7 milhões de hectares, o que retiraria mais de 20 bilhões de reais da economia regional, de acordo com os números da própria AproSoja MT. Além do estado, o pacto atinge áreas produtivas no Acre, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia e também Roraima. Não vou me alongar muito mais no texto, o texto é muito extenso, muito grande. Estou pegando a fonte aqui do nosso querido Canal Rural, que é um dos grandes sites quando a gente está falando de agronegócio aqui no estado de Mato Grosso e também nacional. Recomendo muito a leitura. Mas um ponto que cabe aqui esclarecer também, porque quando houve essa virada e as tradings saíram, a gente acompanhou algumas pessoas comentando de que agora abriu a porteira, agora o agro não tem moratória, não tem preservação, enfim, algo do tipo, e é justamente o contrário, tá, gente? É importante nós lembrarmos que hoje o produtor rural, hoje o agronegócio brasileiro cumpre um rigoroso Código Florestal Brasileiro. Já existe legislação, tá, gente? Já existe preservação, já existe número, já existe método, já existe processo quando a gente está falando de preservação ambiental, de agrosustentável e de desenvolvimento, aumentando a capacidade produtiva sem necessariamente desmatar um palmo de terra, tá? Isso. Inclusive, obrigado, Léo. Inclusive, exemplo para o mundo. Nós tivemos na COP30, por exemplo, um estudo, nós trouxemos aqui no nosso programa, tivemos lá na COP30 um estudo muito profundo da Embrapa, trazendo e enumerando aquilo que a gente sempre falava, que hoje as maiores áreas, a maior quantidade, melhor dizendo, de área preservada está dentro de propriedade rural. Não a maior, porque nós temos evidentemente a floresta amazônica, mas a maior quantidade de áreas preservadas hoje
está dentro das propriedades rurais. Hoje o agro sozinho preserva mais de 30% da área verde quando a gente está pensando no território nacional. Então já tem lei, tá, gente? Já tem legislação, tá? Nós temos o Código Florestal Brasileiro, que inclusive tem quando nós estamos falando da legislação também, né? Exato. Quando nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de exportação. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o acordo que foi assinado ontem, a União Europeia e Mercosul assinaram um acordo ontem. Tudo isso está na mesa, gente. Tudo isso está na mesa. Vocês se lembram que foi o caso da carne brasileira lá, que é um dos argumentos, claro que ainda que uma cortina de fumaça, mas um dos argumentos é de que o agro brasileiro não preservava, aí vai lá, o Ministério da Agricultura, as entidades vão lá e mostram para os europeus ou para quem quer que seja por A mais B que o agro preserva. Então assim, já é rigoroso e já tentam boicotar o agro brasileiro nesse sentido há muito tempo, há muitos anos, inclusive por questões mercadológicas, porque aquela coisa, se deixar o agro brasileiro, ninguém segura, a verdade é essa. Em termos de potencial, qualidade, capacidade produtiva, ninguém segura. Então, vira e mexe, a gente tem que vir mostrar os dados. Mas sempre se manter vigilante. Então, há legislação, há cumprimento, há preservação, não é a moratória, ou nunca foi a moratória da soja que controlava coisa nenhuma. A grande verdade é essa. Obrigado pelo complemento, Léo. Mas é isso, a gente tem que trazer, eu quis trazer esse assunto nessa semana, porque com essa virada de ano teve gente que assustou enfim, mas aí a gente tá citando algumas grandes mesmo, tá, gente? Grandes empresas do agro. Mas saiu, e agora? Não sei o quê. Tá tudo certo, tá? Só resumindo para vocês aqui, está tudo certo. Já há o Código Florestal Brasileiro, tá bom? 6h20. Deixa eu trazer rapidinho aqui a outra notícia, aí a gente vai pro intervalo, que aí eu fico só com o Léo aqui pra gente bater o papo. Outro assunto importante que eu queria trazer eu venho pra rádio pensando, cara, nossa, que tudo que a gente passa a semana lendo, vem pra rádio pensando o que eu quero falar no programa hoje. Ontem saiu a assinatura do tão esperado, tão sonhado acordo Mercosul e União Europeia para abertura de mercado, tá, gente? Um acordo de 25 anos em negociação, ainda à base de muito protesto, especialmente ali da França. Aí, tá vendo? Acabou de citar. Inclusive teve protesto pesado lá de produtor ocupando as ruas e tudo mais, mas enfim, o acordo saiu e após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial foi aprovado na sexta-feira, dia 9, mais conhecido como ontem, pelo Conselho da União Europeia. A previsão de ser assinado no dia 17 em Assunção, no Paraguai, o tratado estabelece bases para a maior zona livre de comércio do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas. Embora celebrado por governos e setores industriais, o acordo ainda enfrenta uma resistência dos agricultores europeus e ambientalistas, que criticam possíveis impactos sobre clima e concorrência. A implementação será gradual e os efeitos práticos devem ser sentidos ao longo de vários anos. Após a assinatura formal, o acordo ainda precisará ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Partes que extrapolam a política comercial, como acordos técnicos, exigirão ratificação nos parlamentos nacionais da União Europeia, o que pode alongar o cronograma e abrir espaço para disputas. Aí, esse texto foi publicado ontem pela Agência Brasil e bem resumidamente, bem por cima, o que a gente já sabe que vai trazer o acordo: eliminação das tarifas alfandegárias, por exemplo, redução gradual das tarifas sobre a maior parte dos bens e serviços. O Mercosul vai zerar tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. A União Europeia, por sua vez, vai eliminar tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul até 12 anos. Ganhos para a indústria no que diz respeito a maquinários, equipamentos, automóveis, peças, produtos químicos e por aí vai. Acesso ampliado ao mercado, ao mercado europeu, melhor dizendo, as empresas do Mercosul vão ganhar preferência em um mercado que evidentemente é de alto poder aquisitivo, pensando que a União Europeia tem um PIB estimado aí de 22 trilhões de dólares, um comércio que tende a ser mais previsível e menos barreiras técnicas. Essa é a grande questão, era a coisa da barreira, né? Parece que isso vai cair um pouco. Quando a gente está falando aqui sobre o agro, né? Cotas para produtos agrícolas, produtos como carne bovina, frango, arroz, o mel, açúcar, etanol, terão as cotas de importação. Acima dessa cota vai ser cobrada uma pequena tarifa. Cotas crescem ao longo do tempo, com tarifas reduzidas em vez de liberar a entrada sem restrições.
mecanismos para evitar impactos abruptos sobre agricultores europeus. Isso é uma grande preocupação, por isso tanto protesto, porque é o que eu estava dizendo agora, se deixar o agro brasileiro, ninguém consegue competir em termos de produtividade, preço, qualidade. A grande verdade é essa, e é evidente que quem produz nesses países tem que ser protecionista e tá preocupado, porque o concorrente é forte, o concorrente é o Brasil. A União Europeia, as cotas... Dona Vânia, obrigado pelo cafezinho. Na União Europeia, as costas equivalem a 3% dos bens, 5% do valor importado do Brasil. No mercado brasileiro, chega a 9% dos bens ou 8% do valor. Enfim, também não vou me alongar no texto, o texto é muito grande. Só queria destacar que, enfim, saiu. Vamos acompanhar como vai ser. O que a gente tem acompanhado muito é a tentativa do Brasil, e tem dado certo em dado momento, a tentativa do Brasil de abrir novos mercados. Não sei se vocês acompanharam agora, a China impôs uma cota à importação da carne brasileira, e agora o governo está tentando tirar o que já havia importado no final de 2025 da tal cota, para não ter que pagar tarifa, não ter que pagar imposto. Enfim, até a China, que é a nossa maior parceira comercial, agora veio com essa no final do ano. Nós começamos o ano bem, falando especialmente da carne. Mas é isso, o mercado é isso. Esse acordo é muito importante, esse acordo Mercosul e União Europeia, não somente para o Brasil, mas especialmente para o Brasil, e aí no que nos toca, já que aqui estamos em Mato Grosso, estado produtor. Vamos acompanhar, tá, gente? 2 assuntos muito importantes que eu queria trazer aqui, e sempre que possível eu vou tentar fazer isso, tá? Dando dicas de leitura, dando dica. Não dá para trazer tudo, evidentemente, porque a gente pega muita fonte, mas deixa o tema no ar para quem se interessar, dá uma pesquisada, dá uma lida. É bom estarmos atentos, tá bom? Porque isso mexe com a nossa economia, isso mexe com o dinheiro que circula no estado. E aí, quando nós estamos falando de Rondonópolis, por toda a importância, por toda a pujança, por toda a força e papel que exerce na economia do estado, o assunto está diretamente ligado a nós, tá bom? Vou fazer uma pausa, tomar um café que a dona Vânia generosamente me ofereceu aqui na bancada. Daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos falar do Hora do Agro, os projetos para 2026. Até já. A pecuária, minha gente, ela vai estar onde nós estamos, porque a carne do futuro não está no laboratório. A carne do futuro está nos nossos pastos. Nutritiva, sustentável. E o nosso trabalho qual que é? O nosso trabalho é colocá-la na mesa do mundo inteiro. E é isso que nós vamos fazer, junto com vocês. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Muito bem, vamos retomar o bate-papo. Retomar o bate-papo é ótimo, né? Só eu falei a primeira parte do programa inteiro. Que bate-papo que teve, seu Robson. Eu queria trazer mesmo notícias nesse primeiro programa, tá, gente? Agora nós vamos dar início, portanto, ao bate-papo, conversar com o Leonardo Pissetti sobre os projetos desse ano. Antes da gente falar do Hora do Agro, Léo, vamos falar um pouquinho da tua carreira, da tua expertise. Eu falei lá no início do programa, a última vez que você esteve conosco, foi para falar um pouco de branding, construção de marca, o quanto que isso é importante para as empresas do agronegócio, e o quanto em algum momento, em algumas empresas, apesar de ter melhorado muito, o quanto ainda tem muito caminho a percorrer, muito campo a desbravar, que talvez essa não tenha sido uma preocupação do agro, talvez agora esteja sendo, né? Bom, para quem trabalha com isso, temos um mercado aí, um mundo de oportunidades, né? A pandemia, ela abriu aí uma janela
ainda não foi nenhuma porta, foi uma janela dentro do agronegócio, Robson, onde as empresas se viram obrigadas a se comunicar melhor, né? E de lá para cá o agro vem escalando, então, esse setor de comunicação com mais atenção, né, eu diria. Só que ainda tem muito a melhorar, tem muito ainda a se otimizar. Então, hoje o agronegócio ele passa por essa construção, né, de se posicionar melhor dentro do agronegócio. Bom, as notícias que você trouxe aqui mostram um claro problema na comunicação do agro, né? Hoje uma minoria, eu vou chamar assim, tem o palco, né? Tem o palco. Faz mais barulho, né? Faz mais barulho. Em uma narrativa que nós sabemos na prática que não existe, né? Que é essa questão do desmatamento e outros assuntos que vêm ali, que estão ao redor do agronegócio hoje. Então, assim, essa minoria tem um palco, tem uma... então, eles fazem mais barulho em cima de um assunto onde, para o agro, é bem resolvida essa questão, né? De meio ambiente e tudo mais. Então, o agronegócio, ele se comunica, mas precisa se comunicar muito melhor e assim, a nossa expertise, o nosso trabalho se dá justamente nisso, né? Você colocou no início da resposta a linha do tempo partindo da pandemia. A gente tem um mundo antes e depois da pandemia, evidentemente. Acho que a coisa se acentua mesmo aí, né? 21 para frente, talvez. Quando nós falamos de agro, tá? É muito importante ressaltar que a gente não está falando do produtor rural. Sim. Né? Então, nós estamos falando das empresas que estão dentro do agronegócio. Então, as empresas que antes precisavam bater de porteira em porteira, na pandemia se viu obrigado a se comunicar aí para o digital e acessar o agricultor, o produtor rural de uma outra forma. Então, essa outra forma trouxe para eles uma experiência em se comunicar, né? Porque não basta somente a gente acessar, também como que nós vamos se comunicar com esse produtor rural. Aí tinha aquela névoa por cima desse quesito aí, que era falar que o produtor rural não estava nas redes sociais. E foi provado que estava nas redes sociais. Eu ouvi muito isso. Ouvi muito isso. Até que alguém veio estudar isso e descobriu o que não era nem tão difícil assim, de que o produtor está assim nas redes sociais. Sim. O que a gente tinha, falando dessas empresas, pensando nas revendas, por exemplo, e era muito comum, era uma relação muito tete a tete. Você tinha o RTV, o representante técnico de vendas, né? Que é o representante da empresa que vai porteira dentro. Ele construía essa relação com o produtor, uma relação que envolvia muita confiança ali, tete a tete mesmo, e ali fazia o negócio, não necessariamente passava pela rede social. Muito relacional. A pandemia mudou isso. Quer dizer, porteira fechada. Uma coisa que me surpreendeu muito, o agronegócio, as empresas do agro utilizando influencer digital. Isso eu confesso que me pegou um pouco, não esperava que fosse um movimento tão acelerado. Trabalhando inclusive rápido, com humor, inclusive com meme, inclusive com linguagem que quebra um pouco o padrão mais engessado do agro. Isso aí eu confesso que me pegou um pouco. Eu vi uma frase muito interessante, que o agricultor, ele compra o iPhone, ele compra o carro um carro, não estou falando da caminhonete, mas um carro de certas marcas, que é o quê? Ele é abordado pelo marketing dessas empresas, né? Pela comunicação dessas empresas. Então, ou seja, o agricultor, não só hoje, mas sempre foi muito antenado às novidades, ao que está acontecendo no mercado. Não é um mundo inacessível. O agricultor não é aquela pessoa inacessível, né? A pessoa que está no meio, obviamente, né? Ele vai se alimentar de uma... vou usar esse termo, alimentar. Ele vai se alimentar de uma comunicação
de um meio aonde interessa a ele, né? Então é justamente isso que as empresas precisam fazer. Se quer comunicar com o agricultor, precisa estar no meio também onde ele está. Mas ele sim, ele está absorvendo essa comunicação, seja de uma forma interativa, seja de uma forma de informação, como você trouxe aqui. Então desmistificou muito. A pandemia ajudou a desmistificar essa ideia de que o agricultor não acompanha a atualidade. Tivemos também uma melhoria. E aí, cabe destacar que as coisas hoje, o que demorava 10 anos para avançar, hoje demora 2. Tivemos uma melhoria no que diz respeito à conectividade dentro do campo. Era muito difícil, às vezes, um sinal fazenda dentro, porteira dentro. Hoje a gente matava muita tecnologia boa. Hoje a gente tem a melhora significativa de levar o 5G para dentro da lavoura. A Starlink, né? A Starlink está aí hoje para solucionar esse problema. E é claro que isso aumenta, que isso faz a coisa acontecer. Falando da construção da marca, ou da construção das imagens, do que se acompanha das empresas, estão sabendo surfar essa onda? Eu estava falando agora dos influencers, da linguagem. Cada um tem a sua estratégia. Uns partem para o lado do humor, outros seguem um outro padrão editorial. De postagem mesmo, de maneira de se comunicar e de mostrar a marca. Mas de modo geral, você acha que o pessoal tá bem? Não, hoje grande parte, Robson, das empresas se comunicam muito mal e investem em alavancas da comunicação erradas, né? Então querem um resultado, mas investem em outra praça, vamos dizer assim. Então eu vejo que as empresas hoje do agronegócio, elas precisam urgentemente, assim como elas buscam otimizar a sua gestão, melhorar também a gestão da sua comunicação, que está muito ruim. Talvez esse seja o desafio. O primeiro era estar dentro das redes e acompanhar. Sim. Agora talvez seja profissionalizar isso. Eu acho que um erro muito comum, pegando um gancho que você está dizendo, que a gente vê a empresa fazendo, é pegar aquilo que está viralizando no momento. Sim. Hoje a gente vive muito a coisa do hype, né? Do hype, do trading. Uhum. Porque agora é a musiquinha tal. E aí todo mundo tá fazendo, independente do segmento, todo mundo tá fazendo. É da blogueira que vende perfume, a academia, a oficina mecânica, e você tem todos fazendo basicamente a mesma piada. Coisa. A mesma piada, coisa, né? A piada tá ali. E o agro às vezes embarca nessa, para dar essa surfada também. Infelizmente, né? Aí a gente faz a seguinte pergunta: para que você está entrando nessa onda? A pergunta que fica é essa. Quando você questiona essa ideia, você está questionando o posicionamento que você quer criar dentro do mercado, né? E por mais que o agricultor ele está antenado às coisas, eu vejo que tem algumas empresas que se posicionam de uma maneira tão infantil que é difícil o agricultor absorver aquela mensagem, né? E aí a gente tem que levar em consideração o público. Sim. O público-alvo. Sim. Dessa empresa, que ainda é o produtor. Que ainda é o produtor, que não vai necessariamente achar graça, né? Ou às vezes nem compreender a piada. Exatamente. Talvez a Virgínia compreenda, mas o produtor rural não, é outro. Né? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Com certeza. Eu vejo assim, a marca é a espinha dorsal de toda a comunicação, né? Tudo que você faz na tua comunicação projeta um olhar para essa marca. Então você precisa ter um gerenciamento disso muito minucioso, né? Porque o momento que você projeta um olhar estranho para tua marca, um olhar que não projeta uma confiança para ela, você acaba perdendo lá na ponta, né? Então você precisa ser muito criterioso quando se trata de comunicação, porque a comunicação ela tem esse poder de criar um mundo na cabeça das pessoas, né? Isso eu falo de forma geral. Então a gente precisa cuidar muito dessa área que é a área de comunicação, porque aquilo que eu
eu deixo de falar, você entende também. Então, até o que eu deixo de falar, você acaba entendendo. Então, aquela frase, que o óbvio precisa ser dito, ela na comunicação, ela é uma regra de ouro, seja para a empresa, seja para qualquer órgão aí que quer se posicionar bem. A gente pensando aqui numa empresa do agro de médio, grande porte, nós estamos falando de um volume de negócio muito grande, de uma movimentação muito grande. Essa empresa vai se relacionar com um produtor que tem as suas responsabilidades e que tem, evidentemente, o seu senso de humor, mas negócios à parte. Na hora que a gente está falando dessa movimentação, aí que tem que ter certo cuidado. Isso acaba afastando. O produtor busca credibilidade. Sim. O produtor busca quem lhe passe segurança quando nós estamos falando. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos, Robson, de um momento assim, muito, eu diria, sensível, né? Por conta de questões políticas, questões globais aí, de vários assuntos, aonde para o agricultor vai afunilando cada vez mais. Então essa questão de confiança vai pesando cada vez mais, né? Porque agora o agricultor, mais do que nunca, ele não pode errar 1 milímetro do passo que ele tá dando dentro da lavoura. Então, assim, o momento que uma empresa ela se preocupa muito mais em contar uma piada através da sua comunicação, ou então até se posicionar de uma forma errada, ela está perdendo espaço na mente do agricultor, né? E o momento que ela perde espaço do agricultor, ela vai pagar a conta lá na ponta. Eu não vou dizer que isso não funcione, tá, gente? Temos aí exemplos de influencers do agro que são cases de sucesso. Primos do agro, tá? Isso, aí. Primos do agro são absurdos como cases de sucesso. Inclusive, eu gosto muito do conteúdo e tem muita marca ali dentro. Então, não vou dizer que não funciona. O que eu acho que fica de recado que talvez não funcione para todo mundo. Que talvez tenha que ter cuidado. Tudo que é demais, talvez pode atrapalhar. Um outro erro. O segredo é a dose, né? Um outro erro muito comum, Robson, que eu vejo hoje, é justamente as empresas se concentrarem somente em redes sociais. Rede social, ela tem a sua participação, talvez ela tenha uma participação aí represente 10% do que é uma comunicação, mas existem outros canais, rádio, TV, site de notícia, eventos também é um canal de comunicação. E tem talvez uma credibilidade atrelada que a rede social ainda não tem. Mas assim, o pessoal está muito focado em ficar só em rede social, como se o agricultor o tempo todo estivesse com o celular na mão olhando rede social. E existem outras alavancas na comunicação que elas precisam ser observadas, né? Rede social, ela comunica com a bolha, no momento ela tem um alcance muito grande, mas a formação de opinião é muito baixa, tendo em vista outros canais, outros meios. E eu me atrevo a dizer que o produtor está mais lendo notícia e o que está acontecendo no mundo do que o que o blogueiro está fazendo na rede social. Exato. Me atrevo a dizer, não, eu tenho certeza disso. Rede social alcança também muita sucessão, né? Ele quer saber quanto tá a saca, ele quer saber quanto tá o arroba, ele quer saber do negócio que ele vai fazer, o que tá acontecendo, se vai vir de fora, entendeu? Se vai ter insumo, se não vai ter insumo. Sim. Pode ter certeza disso. Sim. Eu acho que é isso. Dentro do trabalho que você faz, a gente já vai chamar um intervalo para falar do nosso programa, mas dentro do trabalho que você faz hoje com empresas do agro, você faz um estudo de caso, quer dizer, faz esse acompanhamento e vai trazendo as métricas e direcionando, é isso? Nesse trabalho de construção da marca? Isso. Eu tenho esse olhar para a marca, né? Acho que assim, o meu trabalho, ele tem isso como um pilar forte. Então, por que a marca? Porque a marca é aquilo que comunica com o mercado o seu valor, aquilo que você tem para falar com o mercado é através da sua marca. Então, o meu trabalho ele é bem aprofundado, ele é bem direcionado de empresa para empresa, ou seja, eu não pego aquilo que é feito na empresa A e transmito para a empresa B. Cada empresa tem a sua história, seu DNA organizacional,
Então, o meu trabalho é extrair o melhor desse DNA e projetar para o mercado, né? Então, o meu trabalho ele é específico nessa área. Muito bem, a gente passa o recado correndo. Quando o Léo tá aqui, a gente faz um jogral, né? Um passa a bola pro outro, mas quando tá sozinho a gente vai correndo. Lembrando você que tá na audiência, falei lá no início do programa, vou reforçar, quer ser parceiro do nosso programa, quer ser parceiro do Hora do Agro, você pode ser parceiro tanto aqui no rádio, tá? Testemunhar a gravação do seu comercial, quanto pode ser nosso parceiro também lá no programa no YouTube, tá? Todas as quartas-feiras às 19 horas a edição vai lá pro nosso canal. Inclusive recomendo você ir lá no nosso canal, maratona lá os episódios do Hora do Agro, tá? Se inscreva, curta, comenta, faça todo aquele trâmite para nós lá, que você vai ajudar muito no YouTube, tá? É de graça para você, mas para nós tem um significado, uma relevância muito grande, porque a plataforma entrega aquilo que as pessoas gostam. Como é que elas sabem que elas gostam? Porque elas dão o tal do like. Então, por favor, dê o seu like e ajuda o nosso projeto. Tá bom? Entre em contato conosco também pelo telefone 67998712265. 67998712265. Conversa lá com a querida Edna Rondon. E vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Hora do Agro. Leonardo Pissetti aqui com a gente falou no segundo bloco um pouco sobre o desafio que é a construção das marcas dentro do agronegócio, e o desafio que é o tal do surfar na onda, quando a gente está trazendo o hype, a trending, aquilo que está viralizando para o contexto do agronegócio. Existe uma balança que tem que ser equilibrada, e essa balança ela muito facilmente se desequilibra. Empresas do agro têm que estar atentas ao que fazer e principalmente ao que não fazer. E já no final do bloco você trouxe a utilização das mídias tradicionais ainda como estratégia, como caminho. Bom, a Hora do Agro está aqui para isso. Vamos falar um pouquinho do nosso programa, do nosso projeto, mas começar nesse gancho. Ainda a utilização da mídia tradicional, que tem, talvez eu cheguei a mencionar, uma credibilidade atrelada que a rede social talvez ainda não tenha. Não sei se vai ter, sinceramente, porque ainda é uma coisa muito solta, né? Mas quando a gente pensa num jornal, num programa de televisão, num programa de rádio, você tem ali um certo protocolo, é diferente, né? Principalmente agora com a chegada da IA, né? Eu acredito que todos aí estão vendo a facilidade que é agora criar um vídeo que não existe, né? Com pessoas conhecidas, pegar a credibilidade ali de uma pessoa e travestir ali numa pessoa falando como se fosse tá aí o caso do Brad Pitt lá, você chegou a ver? De uma mulher que foi... Vi. Foi lá de Erechim. Tava esperando ele, namorando com ele, um negócio assim. Então, assim, você vê que aquilo que estava sendo feito de uma forma mais anônima, agora a gente tem essa facilidade, né? A IA. E com essa crescente da IA, os canais com credibilidade de fato vão crescer cada vez mais. O pessoal às vezes tem medo da IA. A gente tem assim aquele receio, né, Robson? Mas isso está favorecendo os canais com credibilidade. Tanto o canal, quando eu falo rádio, TV, os jornais, enfim. Então isso está trazendo para quem quer uma informação qualificada um olhar mais especial para aquilo que já tem credibilidade, que não está usando esse recurso de IA. Há pouco tempo atrás a gente ouvia, por exemplo, a pessoa dizendo, hoje em dia ninguém quer ler mais, hoje em dia tem que ser uma coisa, inclusive muito site de notícia surfou nessa onda e acabou mudando o seu editorial, porque agora tem que ser mais curto, e o povo não quer ler, porque não sei o quê. Eu particularmente nunca concordei com isso, porque eu acho que existe o compromisso com a informação. Sim, ele não pode se perder. E em tempos como os que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca é essencial esse compromisso com essa informação. Com certeza. E essa coisa perigosa de generalizar, o povo não quer mais ler, o povo quer um negócio. Que povo? Quando nós estamos falando de públicos determinados, e aí nós estamos falando muito do produtor rural,
eu imagino que ele ainda busca uma informação que interessa o negócio dele e com qualidade. Isso não vai mudar. A qualificação da informação, ela mais do que nunca tá vindo com uma evidência ainda maior, né, Robson? Porque quando se tem um canal com uma mensagem qualificada, com informação qualificada, nós temos ali de fato um compromisso com a confiança que o agricultor ou a audiência está colocando sobre esse canal, né? E eu acho que esse é o retrato do novo programa Hora do Agro que vai vir aí. De programa Hora do Agro vai ser Hora do Agrocast, porque nós vamos não estar somente na rádio, mas vamos estar no Spotify, nós vamos estar no YouTube, nós vamos ter alguns cortes no TikTok, Instagram a gente vai permanecer, YouTube nós vamos ter, e até uma maneira de nós qualificarmos mais nossa informação, Robson, porque nós vamos aproveitar melhor os convidados que nós temos, o que o programa teve, né, durante esse histórico aí de entrevistas. Então teve muita gente que passou por aqui que a hora que começou a esquentar o papo, uma hora sempre finalizando, foi pouco, Então a gente vai trazer aí o Hora do Agro em um formato diferente. Por quê? Porque tá bom, né? Não é porque tá ruim e a gente precisa ver uma melhoria, não. Tá bom, agora a gente precisa deixar ele ainda melhor em um outro formato, e é esse novo formato que nós vamos trazer aí para os próximos dias, nos próximos meses aí nós vamos estar construindo junto com o Silas, você, o Dr. Leonardo Rezende, a dona Edna, nós vamos estar construindo aí um novo formato para qualificar essa informação que já é boa. É isso, gente. Compromisso com a informação é algo que nós sempre pautamos aqui. Quando a Hora do Agro nasceu, esse era o grande norte, grande mote do nosso programa. Inclusive, por isso que nós não temos música. A gente pensou muito em ser um programa, aproveitar essa uma hora para informação, e agora a gente entra numa nova fase do Hora do Agro. Só recapitulando, nós vamos continuar no rádio, tá, gente? Nascemos aqui, vamos continuar. Mas vamos para outros projetos também, para poder explorar mais convidado, poder ter mais tempo, inclusive, para fazer outras parcerias de outros temas, outras ações. Leonardo Pissetti, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao time Hora do Agro. Muito obrigado. Já pode adiantar que você falou próximos dias, acho que é por aí mesmo, né? Não vai demorar muito para acontecer. Agora é uma construção, né, Robson? A gente precisa ir um passo de cada vez. Tem muito a ser feito, mas um pouco de cada vez, né? A gente vai fazendo, vai melhorando. É isso, gente. Você que nos acompanha aqui todos os sábados, das 6 às 7 da manhã, continue nos acompanhando aqui. E aí, mais uma vez eu reforço, vá lá no YouTube, vá no nosso canal do YouTube, porque as novidades vão começar a pipocar primeiro lá, evidentemente, porque tem a notificação e tal, a plataforma te entrega. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, já divulga esse canal do YouTube, porque nós vamos ter um novo projeto, um novo programa, o Hora do Agro tá voando, graças a Deus, voando muito, e vai voar muito, muito mais alto ao longo de 2026. Tem muita coisa boa que a gente preparou e que, se Deus quiser, nós vamos tirar do papel e vamos colocar em prática. Tá bom, gente? Léo, obrigado, viu? Obrigado, Robson. Obrigado por você estar aqui. Semana que vem, Leonardo Rezende volta, tá, gente? Eu que não vou estar, que vou estar num compromisso aí, no agro, mas não em Rondonópolis, mas Leonardo Rezende vem. Eu quero fazer só um parênteses aí. Semana que vem nós temos aqui o Maicon Giacomini. Boa! Maicon Giacomini, ele é uma referência na venda do agro no Brasil. Tem feito um trabalho também no Paraguai e que vem trazer muito boa informação nesse setor. Só gente do mais alto calibre. Senta nessa bancada, senta nessa cadeira aqui para conversar com a gente no Hora do Agro. Que programa, meus amigos. Gente, obrigado, viu? Bom ano para nós. Vamos para cima. Na sequência, o Edu segue na programação. Semana que vem estamos de volta. Tchau.